Bom, essa aqui é a estrutura que eu vou analisar. Trata-se de uma estrutura típica para galpão, feito todo em estrutura metálica. E eu vou utilizar essas dimensões padrão aqui para criar um modelo lá no Autodesk Robot. Tá? Então, apresentando rapidamente essas dimensões, é um galpão aqui, o vão total, onde o vão total é 12 metros. Essas dimensões estão em centímetros aqui. Tem esse pórtico aqui, formado por dois pilares e duas vigas inclinadas. Tá? A altura total do pilar é 5 metros. A altura da cobertura é 1,5 m. Esse 1,50 m aqui representa a distância entre as terças. Tá? Aí tem mais um detalhe aqui da distância entre os pórticos, que é de 6 metros, e no primeiro e no último vão lateral, aqui, tem essas barras aqui em anil que representam o contraventamento lateral da estrutura. Tá? Então, é formado aqui por essas diagonais, essas barras horizontais, tá? Essa viga intermediária aqui do contraventamento, ela está a uma altura de 2,5 m a partir da base do pilar. Bom, então, tomando essas dimensões aqui como referência, tá? Eu vou criar essa estrutura aqui lá no Autodesk Robot. Faltou só comentar aqui, tá? Que vão ser 4 vãos entre pórticos, né? Eu tenho um total de 5 pórticos com 4 vãos entre si, tá? Então, vamos ver como criar isso aqui no Robot. Bom, então essa é a tela inicial do Autodesk Robot. Aqui vão aparecer os últimos projetos, né, elaborados aqui. Vou clicar aqui nessa opção novo para iniciar um novo projeto. Aí aparece aqui uma lista de tipos de estrutura, né, de tipos de análises que o programa pode fazer. Para modelar o pórtico, nós vamos utilizar essa terceira opção aqui, tá? Que é para projetos de estruturas 3D. Tá? Então, vou clicar aqui. Aí vai ser gerado aqui o ambiente de trabalho. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um grid, tá? Uma grade, né? Um sistema de eixos para facilitar o desenho da estrutura. E para criar esse grid, eu vou usar como referência as cotas lá daquele desenho do AutoCAD. Tá? Então, aqui é muito importante que nós identifiquemos aqui os eixos X, Y e Z, tá? do nosso sistema de coordenadas. Tá? Então, o plano horizontal ele vai ser definido pelos eixos X e Y e a direção da vertical é indicada pelo eixo Z. Então, para criar os grids, eu venho aqui nessa opção de geometria, aqui em cima, e nessa segunda opção aqui, definição de eixo. Tá? Eu falo grid porque em muitos programas refere-se a esses eixos como grid, tá? Mas a tradução para o português seria eixos. Então, clico aqui, vai aparecer essa janelinha, e eu vou criar os eixos ao longo da direção X. Então, ao longo da direção X, olhando aqui no AutoCAD, tá? Eu vou precisar dos seguintes eixos. Eu vou mudar para essa vista aqui para facilitar. Então, eu vou colocar um eixo aqui, aqui passando exatamente pela origem do sistema de coordenadas, tá? Que seria a base desse pilar da esquerda. Um eixo passando bem aqui no centro desse pórtico, ou seja, a 6 metros a partir da origem, e um outro eixo aqui no final, a 12 metros a partir da origem. Tá? Então, vou ter esses 3 eixos distribuídos ao longo da direção X. Então, o primeiro que essa opção posição aqui é que eu vou alterar, tá em metros, tá? Então, o primeiro vai ser 0, vou adicionar. O segundo vai ser a 6 metros, adicionar. O terceiro a 12 metros, adicionar. Bom, esses são eixos ao longo da direção X.
Só que eu vou precisar de eixo ao longo da direção Y. Eixos que marquem essa base aqui dos pilares, um outro eixo que marque o topo do pilar e o outro eixo que marque a cumeira, essa extremidade aqui, né, da viga, aqui conecta com a outra viga inclinada. Tá? Que estaria o primeiro eixo vai estar ao longo da direção Z, né, vai passar pelo valor de Z igual a 0, o segundo para Z igual a 5 metros e o terceiro para Z igual a 6,5 metros, que vai ser 5 mais 1,5 aqui. Tá, então, mudo aqui para o eixo Z. Primeiro a 0 metros, adicionar. Segundo a 5 metros. E o terceiro a 6,5 metros. 6,5. Vamos clicar aqui em aplicar para a gente visualizar. Observe que foi formado esses eixos aqui. Tá? Aqui, no canto inferior esquerdo, dá para você visualizar o plano que nós estamos visualizando. Naquela opção de estrutura em 3D, tá, já começa aqui no plano XZ. Tá? Então, não precisei avisar para o programa que eu queria desenhar aqui no plano XZ, que ele já vem definido isso aqui por padrão. Tem esse cubo aqui no canto superior direito, onde funciona semelhantemente ao AutoCAD, né? Eu posso clicar aqui e mudar a posição de vista, né, a posição da câmera. Vamos criar aqui também, tá? Observe que o eixo do canto inferior, os eixos aqui no canto inferior esquerdo também, eles variam conforme a posição da câmera, tá? Vamos acrescentar aqui também eixos ao longo da direção Y para facilitar o desenho aqui do restante da estrutura, né? Que se estende ao longo da direção Y. Para isso, eu vou colocar aqui, olha, eu vou criar só uma parte, na realidade, da estrutura, tá? O restante da estrutura depois a gente vai só replicar, tá? Mas ao longo da direção Y, eu vou criar eixos que passem exatamente pela origem, um segundo que passe a 3 metros a partir da origem na direção Y, para marcar bem a metade aqui desse contraventamento, e um outro eixo na direção Y para passar aqui a 6 metros, né, a partir da origem. Tá? Então vai ser um a 0, outro a 3, outro a 6 metros a partir da origem na direção Y. Então, para adicionar mais eixos, observe que enquanto eu não fechar essa janela aqui, que abriu lá na hora de definir os eixos, tá? Eu vou poder fazer todas as configurações relativas a eixo. Tá? Se eu não quiser mais usar, é só fechar. Eu vou configurar isso aqui na direção Y, então a 0, na posição 0, adicionar. Na posição 3 metros, adicionar. E na posição 6 metros, adicionar. Clico em aplicar. Agora sim, eu tenho os eixos, tá, necessários para o início da modelagem da estrutura. Tá? Como eu já defini os eixos iniciais que eu preciso, eu posso fechar aqui, tá, essa janelinha. Se precisar inserir mais eixos ou alterar alguma coisa nos eixos, é só vir aqui em geometria, definição de eixo. Mas por enquanto basta isso. Bom, então eu vou desenhar agora as barras da estrutura. Eu vou começar desenhando pelo pórtico formado pelos pilares e pelas vigas principais, tá? Que estão localizados no plano XZ. Então eu vou mudar aqui para a vista plano XZ. Basta clicar aqui nesse cubo aqui, onde aparece escrito frontal. Tá? Então aqui o plano XZ. E para desenhar barra eu venho em geometria e barras. Tá? Existem algumas opções aqui para desenhar colunas e vigas, né? Opções já pré-configuradas, mas eu não vou trabalhar com isso por enquanto, tá? Vamos desenhar as barras como sendo barras genéricas. Tá? Então, clico aqui em barras, aparece essa janelinha aqui para definição de barras. Aí aparece aqui algumas propriedades, né? Vou deixar configurado aqui já como coluna, tá? Aí a seção transversal, eu vou, por enquanto, aceitar essa seção padrão que vem aqui, tá? Por enquanto, basta só isso, tá? E eu posso desenhar a coluna clicando no ponto inicial e ponto final. Então, ponto inicial, ponto final da primeira coluna. Aqui, ponto inicial, ponto final da segunda coluna.
desenhei os pilares, né? Ou as colunas. Vou desenhar agora as vigas principais, vou mudar a opção aqui para o tipo de elemento, né? Que vai ser agora uma viga. Vai ser aqui viga. Tem outros tipos de viga, né? Mas para outros materiais, como uma viga metálica, basta só clicar em viga. Também depois eu configuro a seção, não vou mudar por enquanto. Clico aqui no ponto inicial, ponto final, ponto inicial, ponto final. Existem outras barras na estrutura, mas por enquanto vamos trabalhar só com as barras desse pórtico. Vou fechar aqui, portanto. Aí, as barras elas são representadas aqui no desenho simplesmente como linhas. Tá? Eu posso mudar a câmera aqui, né, para visualizar melhor como está ficando a estrutura. Tem uma forma bem simples aqui de mudar a câmera, tá? De uma forma com um controle maior, que é semelhante ao AutoCAD. Você segura a tecla Shift, segura o botão Scroll do mouse, tá? Aí depois mexe com o mouse, tá? Semelhante ao AutoCAD. Eu posso visualizar essas barras aqui, tá? Como sólidos, tá? Antes disso, né? Observe que quando eu passo o cursor sobre cada barra, aparece um número, tá? Esse vai ser o número de identificação da barra, cada barra vai ter um número, e elas são numeradas conforme a ordem em que elas são desenhadas, né? Então, o primeiro foi esse pilar, número 1, o segundo foi esse outro pilar, número 2, e assim sucessivamente. Tá. Aqui elas estão representadas apenas como linhas, e tem esses botões aqui embaixo, tem esse botão bem aqui, onde aparece formas de seção. Quando eu clico nele, a seção é extrudada, e eu posso visualizar, né, a barra agora como um sólido, não simplesmente como uma linha. Tá? Então, para ter uma melhor visualização dos perfis, né, no caso, o perfil padrão aqui é um perfil em I, tá? Então, isso facilita aqui a visualização, para você achar melhor. Tá? Dependendo da complexidade, do tamanho, da quantidade de barras da estrutura, né? Essa aqui pode consumir mais memória do computador, pode ficar mais lenta a visualização, tá? Então, quando não é necessário você visualizar, tá? Você deixa desativada essa opção, tá? Bom, então nós criamos aqui o pórtico principal da estrutura. Bom, agora eu vou replicar esse pórtico, tá? Já que existe mais de um na estrutura. Vamos verificar aqui. Esses pórticos, existe 1, 2, 3, 4, 5 desses pórticos, então eu preciso fazer 4 cópias. Tá? Então, para isso, eu vou selecionar isso aqui que eu criei, venho aqui em editar, mover / copiar. Aparece essa janelinha aqui, tem que estar marcada a opção aqui copiar, né? Já que eu quero manter essa primeira que eu fiz, então eu vou fazer uma cópia, não vou simplesmente mover. E aqui onde está em verde, eu vou digitar as distâncias nas direções x, y, z. Então, nesse caso, apenas na direção y, né? Então, uma forma simples de fazer isso é simplesmente clicando em 2 pontos que indiquem essa distância e a direção. Tá? Então, 6 metros na direção y, observe que é desse ponto aqui, que é aqui, a esse outro ponto bem aqui. Tá? Aí ele já fez a cópia. O número de repetições eu vou colocar 3, tá? Porque ele copia uma vez e repete isso mais 3 vezes, ou seja, no total vão ser 4 cópias. Clico aqui em executar. Aí está aqui as 4 cópias, os 4 pórticos da estrutura. Né? No total são 5 pórticos e 4 vãos. Aqui 5 pórticos, né? E 4 vãos entre eles. Bom, vamos então ao desenho das terças. Para desenhar as terças, elas vão ser vigas, né? Vem de geometria, barras. Aqui já está como viga. E as vigas elas foram desenhadas com perfis em I, tá? Mas as terças elas são desenhadas com perfis C. Tá? Então vou mudar aqui para perfil C. Caso essa opção de perfil C não apareça aqui para você, tá? Basta clicar nesse botão com 3 pontos aqui do lado de seção.
Aí vai abrir uma janela de definição de perfis, tá? Aí vem aqui nesse botão de perfil C, adiciono o que tiver aqui, tá? Não estou preocupado agora com os detalhes da sessão, tá? Então adiciono o que já tiver aqui, adicionar. No meu caso, como já tem um perfil C, aparece essa mensagem aqui perguntando se eu quero, aqui dizendo que já existe, se eu quero modificar, tá? Caso do seu, se não tiver o perfil C ali na lista, não vai aparecer isso. Depois que você adiciona, já aparece aqui na lista o perfil C. Tá? Então, as terças elas vão se estender do início até lá no final, vão cruzar todos os pórticos, tá? Fechar aqui a janela. Vou extrudar as seções aqui. E dá para visualizar agora que foi desenhada uma terça, tá? Com perfil em C. Só que um detalhe importante, observem que as barras elas estão conectadas pelos próprios eixos, né? Quando a gente estruda a seção, a gente verifica aqui que o eixo do perfil C da terça está coincidindo com o eixo da viga e o eixo do pilar, tá aqui nessa extremidade. Porém, na prática, essa terça ela vai ser soldada aqui no topo dessa viga. Tá? Então, a posição na obra vai ser diferente. Vai ser de modo que essa aba do perfil C vai estar soldada a essa aba superior da viga em I. Tá? Quanto à posição da terça em si, isso não vai fazer muita diferença na análise. Tá? Essa diferença que houver nos esforços, nos deslocamentos da estrutura, vai ser relevante para esse nosso caso aqui. Porém, algo que vai ser uma diferença aqui que é bastante relevante em relação à orientação da seção da terça. Observem que a terça ela foi desenhada por padrão de modo que as abas dela fiquem na horizontal, ou seja, direção X, e a alma dela está na vertical, ou seja, na direção Z. Tá? Enquanto na prática, essa aba da terça, como vai ser soldada a aba da viga, ela vai estar inclinada de modo a ficar paralela a essa aba da viga que está inclinada. Então, a gente precisa corrigir pelo menos essa orientação da seção da terça. Então, a gente vai ter que girar essa seção. Tá? Mas girar em qual ângulo? No mesmo ângulo de inclinação dessa viga aqui. Tá? Então, para descobrir esse ângulo, vou vir aqui no AutoCAD. Para esse desenho aqui que eu estou usando, essa viga ela está inclinada, tá? Da seguinte maneira: vamos imaginar um triângulo retângulo formado pela horizontal como base, né? A altura do triângulo vai estar aqui nessa lateral, que vai ser 150 centímetros, ou 1,5 m, né? A base desse triângulo retângulo é 6 metros. E a viga em si será a hipotenusa desse triângulo retângulo. E essa inclinação, esse ângulo de inclinação, eu consigo descobrir através da tangente. E a tangente desse ângulo eu calculo dividindo o cateto oposto, né, que é 150, pelo cateto adjacente, seria a base do triângulo, né, que é 600 centímetros. Então, através dessa tangente eu encontro o ângulo. Tá? Esse ângulo vai ser o arco tangente da tangente 150 por 600. Tá? Isso aqui é a trigonometria básica. Então, o arco tangente de 150 por 600. Esse ângulo aqui esse ângulo está em radianos, vou mudar para graus. 14,0362 graus. Vamos usar 14 graus aqui, tá? Então, considerar essa inclinação de 14 graus. Portanto, essa seção aqui da terça vai ser rotacionada a 14 graus. Para rotacionar a seção, eu venho aqui em editar, aqui rotacionar. Então, vou rotacionar o elemento selecionado, né, que é a terça. Para isso, tenho que definir o eixo de rotação. O eixo é o próprio eixo da terça. Então, vou clicar aqui no início, clicar aqui no final, né, formando o eixo, e agora eu vou formar o ângulo digitando bem aqui. No caso, 14 graus. Por padrão, o programa ele já rotaciona no sentido anti-horário, tá? E o ângulo é 14 graus no sentido anti-horário mesmo. Clico aqui em executar. Fechar aqui. Olhando mais de perto, ó,
Observa agora que a seção da terça está rotacionada. Tá? Vou colocar aqui a vista frontal. A seção da terça agora está rotacionada, de modo que a aba da terça está paralela à aba da viga onde ela vai ser soldada. Tá? Então basta essa modificação. Bom, vamos agora replicar essa terça, já que são várias terças no modelo. Para isso eu vou desativar essa vista extrudada. Vamos verificar aqui a distância. As terças estão espaçadas a 150 centímetros uma das outras, só que na direção da viga. Tá? Eu vou pegar aqui só a componente X dessa distância, né? Imaginando que isso aqui é uma distância inclinada a 14 graus, né? E eu quero a componente X. A trigonometria a gente encontra, como eu estou com o AutoCAD aqui, eu já vou encontrar. A componente X dessa distância é de 145,5 centímetros. Daí, se você estiver trabalhando com um outro espaçamento entre terças ou uma outra inclinação de telhado, aí você faz os cálculos aí para saber qual é a componente X. Bom, para facilitar, eu vou usar esses eixos aqui para me auxiliar, vendo geometria, definição de eixos. Vou acrescentar um eixo na direção X, afastado a 145,5 centímetros da origem. Tá? Então, a posição vai ser 1,455, já que está em metros, né? Vai adicionar, aplicar, e apareceu esse eixo bem aqui. Eu vou pegar essa terça aqui, venho em editar, mover barra copiar, e vou clicar aqui e aqui. Ele copiou a terça. Aí, observe que ele já mantém selecionado, né, o último objeto copiado, então eu vou repetindo isso aqui, tá? Quantas vezes forem necessárias. Executar, executar, executar. Não adianta clicar mais, né? Porque aí já vai ficar fora da estrutura, né? Então eu só vou excluir essa última aqui. Bom, então eu criei as terças de um lado da estrutura. E antes de criar as terças do outro lado, como vai ser a réplica do que está do lado esquerdo, né? Eu vou desenhar tudo que repete dos dois lados, de um lado, e depois espelhar. Tá? Então eu vou partir logo aqui para os contraventamentos. O contraventamento lateral da estrutura. O contraventamento lateral é formado por essas barras aqui, tá? Laterais. Tá? Então, as cotas estão aqui do outro lado. Né? Observe que eu tenho aqui uma viga passando bem na metade do pilar e essas diagonais aqui. Tá? Aqui no AutoCAD eu desenhei só com barras, mas na realidade eu teria aqui uma outra viga de contraventamento aqui em cima. Tá? Seria uma configuração mais próxima da realidade. Então a gente vai fazer dessa maneira. Só que lá no robot, né, do lado esquerdo. Então vou desenhar as vigas e as diagonais inicialmente. Vou começar desenhando aqui em geometria, barras. Vamos desenhar a viga com perfil I, tá? Essa viga que passa na metade dos pilares. E as diagonais aqui, essas diagonais mais embaixo, vou desenhar inicialmente com perfis I também. Só que, como eu falei, eu vou colocar uma viga aqui em cima em vez da terça, tá? Só que já tem uma terça aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou eliminar a terça nesse trecho aqui, tá? Não necessariamente na prática vai ser assim, porque a viga não vai coincidir com essa terça, né? Na prática, já que essa terça vai estar soldada aqui no topo, mas para fins de modelagem, tá? Eu vou tirar a terça nesse trecho aqui. Tá? Para isso, para tirar a terça nesse trecho, eu vou usar o seguinte comando. Vem aqui, editar, aparar, objeto, aqui é objeto cortado, né? Vou clicar, aqui vai ser, ou melhor,
Aqui em seleção de objeto de corte, tá? Eu vou definir, por exemplo, esse pilar, né? Significa que a terça vai ser cortada no ponto onde ela cruza com esse pilar, e o objeto cortado vai ser esse trecho aqui da terça. Eu vou clicar, ele já saiu do desenho, tá? Eu vou fazer o mesmo lá do outro lado, tá? Vou mudar o objeto de corte, e o objeto cortado vai ser isso aqui, tá? Agora sim, prosseguindo, vou desenhar aqui a outra viga aqui, tá? E as outras diagonais, aqui e aqui. Para copiar aqui para o final, é só selecionar, editar, mover barra copiar, clico aqui e aqui. Bom, agora vou selecionar tudo que vai ser espelhado para o outro lado, né? Eu venho nessa opção, editar, editar, espelho vertical. Bom, eu vou selecionar o plano YZ como sendo o plano de espelhamento, né? E a localização desse espelho vai estar bem na metade do vão entre os pilares do pórtico, né? Tem que informar bem aqui. Aqui seria no ponto 6 metros, para esse meu caso aqui, ou simplesmente eu clicando aqui no ponto que localize esse espelho do plano YZ. Clicar aqui. A estrutura foi replicada, né, de forma espelhada. Bom, então, assim, eu concluo o desenho inicial dessa estrutura no robot.